Centro de Referência do Museu da Bolsa do Brasil, o B3, entrevista de João Paulo Lefreve, realizada em 15 de abril de 2025. Boa tarde, João, tudo bom? Oi, boa tarde, tudo bem? João, você poderia fazer a sua autodescrição pra gente, por gentileza? Sim, eu sou homem, branco, tenho 1,75 m, cabelo castanho escuro, olhos castanhos escuros, estou vestindo uma camisa azul listadinha de branco, calça jeans e tenho 61 anos. Muito obrigada, João. Então, a gente vai começar a nossa conversa. Ela vai compor o nosso programa de história oral aqui do museu. E a primeira parte é sobre a sua vida. Onde você nasceu? Eu nasci aqui em São Paulo, nascido e criado em São Paulo, Na capital. capital. E como era composta a sua família? Como é a sua família atualmente? Não, somos 5 irmãos, meus pais ficaram casados até eu ter... Se separaram, já era burro velho, já estava... E é uma família normal, tradicional. Tá certo. E aí, como é a sua formação escolar? Você estudou aonde? Você fez ensino Eu estudei, profissionalizante? não, eu fiz a escola e colegial eu fiz no Santa Cruz, depois eu fiz administração de empresas na FAAP. Perfeito. Agora a gente vai para um bloco que fala mais sobre a sua carreira, a gente vai fazer perguntas mais específicas. Então, como você entrou no mundo do mercado de capitais? Conta pra gente. Essa história é gozada, porque, na verdade, nossa corretora foi fundada pelo meu avô em 1936. E quando eu entrei na faculdade, logo que eu entrei, eu queria ser publicitário. E eu falei para meu pai, pai, então, quero ser publicitário, mas deixa eu trabalhar no escritório enquanto eu estou na faculdade para fazer um dinheirinho. E aí meu pai foi muito esperto, ele, no segundo dia que eu estava no escritório, ele me botou no pregão da bolsinha, da BMSP, como auxiliar de pregão. E aí, em uma semana, eu estava completamente viciado, tinha entrado na veia. Eu fui o operador de pregão, na época da BMSP, o mais jovem que teve, precisei ser emancipado para poder ser operador de pregão. E aí, cá estou eu, 42 anos depois. Nunca chegou a ir para publicidade? Não. No segundo mês eu já tinha abandonado a ideia completamente. Interessante. Aí a gente fez uma pesquisa e o seu avô foi um dos fundadores. Não foi fundador, ele foi vice-presidente da Bolsa durante muitos anos. Desde que eu me entendo por gente, ele era vice-presidente da Bolsa. Mas ele começou, a BMSP foi fundada em 1917, meu avô nasceu em 1909, então não dava para ser fundador, mas desde então, desde que ele começou a vida profissional dele, ele estava ligado de alguma forma na Bolsa. Né? E aí vocês chegaram a trabalhar juntos lá? Em algum momento, quando eu comecei a trabalhar, trabalhávamos nós três, meu avô, meu pai e eu. Todas as gerações. As 3 gerações, isso. Muito bem. E aí a corretora Lefreve tem uma longa história no mercado agrícola, certo? Como que a tradição familiar influenciou a maneira da empresa operar agora, assim, atualmente? Como que... Ela precisou se adaptar, né? Porque não vou nem dizer das mudanças que ocorreram da época do meu avô para cá, eu falo das mudanças que ocorreram de quando eu comecei a trabalhar para cá. Então, é um mercado que mudou muito. Antigamente, o corretor era o detentor das informações, então todos os players do mercado ligavam para o corretor, que centralizava as informações, trocava ideia e sim se conseguia avaliar preço de mercado, oferta, demanda, tudo isso. Hoje em dia não, hoje em dia a informação está na tela para todo mundo a toda hora. Então mudou a forma, mudou o relacionamento entre os clientes e a corretora, isso com certeza. Então hoje em dia é muito mais, você tem que oferecer as oportunidades para as partes, seja para o comprador ou para o vendedor, para poder gerar um negócio. Tá certo. E aí teve uma mudança muito radical desses clientes que vocês atendem, como que... Mudou. O nosso negócio é basicamente algodão, no mercado físico de algodão. E mudou, primeiro começou na época do meu avô, a produção era em São Paulo, produtores pequenos para médios, colheita manual, usinas de beneficiamento independentes, depois passou para as cooperativas no Paraná e hoje em dia as grandes empresas e as grandes fazendas que viraram grandes empresas no Centro-Oeste. Então, realmente é uma mudança monumental. E falando sobre mudança, a evolução da tecnologia, como que ela foi sentida por vocês na corretora? Como ela impactou
as suas atividades ao longo desse tempo? Eu acho que basicamente, como eu falei antes, na velocidade da informação. Então, o que a gente começou, quando eu comecei a trabalhar, você fazia um negócio e você mandava a confirmação por telex. Tem muita gente que nem sabe o que é um telex. Aí depois veio o advento do fax, e aí por e-mail, e aí as informações todas, você ligando o teu computador, você tem tudo, cotação em Nova York, cotação em Londres, o que for, você consegue saber. Ah, está chovendo no interior da China, você tem como saber e ver como isso vai afetar a produção. Então, eu acho que essa foi a grande mudança na informação, sem sombra de dúvida. No fluxo de informação. Aí, falando sobre a bolsinha, como que era o pregão? Você consegue descrever pra gente um pouco dessa sua experiência? Era bárbaro, porque você ficava, era viva voz, então você dava as ofertas, compra e venda, tinha os pitches, né, as mesas, onde cada produto era negociado nessa mesa. Eu comecei trabalhando no café, operando no mercado futuro de café, que a gente tinha para atender os clientes de algodão que também operavam café. Então, foi ali que eu comecei. Então você ficava, você tinha um telefone, que teoricamente ou você estava ligado direto com o teu cliente ou com a mesa de operações da tua corretora, recebendo as ordens de compra e venda, e você recebia a ordem e você berrava, setembro, compra 70. E aí tinha alguém que ou fechava em você ou dava uma contra-oferta e você entrava na negociação. Então era divertido porque no primeiro dia que você chegava no pregão, você falava, bom, um bando de louco, ninguém entende coisa alguma. Depois de uma semana, você estava de costas para o pitch, você sabia quem estava comprando, quem estava vendendo, se o cara estava blefando, se não estava. Você pegava e tinha esse feeling no mercado. Hoje em dia não, né? Hoje em dia é tudo no computador, tudo eletrônico, você não tem esse feeling, né? Ótimo. E voltando um pouco sobre a história da corretora, teve outros endereços, atualmente fica na Não, na Líder verdade a Valoró? gente começou, meu avô abriu o escritório, era na Rua Anchieta, aí, e ele obviamente tinha cadeira na bolsa, na BMSP, e aí quando a bolsa incorporou o prédio onde é hoje, o edifício Bolsa de Mercadorias, meu avô comprou um escritório lá. Então a gente está lá desde então, acho que foi começo dos anos 60, por aí, que a gente está lá. E aí, como você consegue contar assim, histórias de como a corretora se relaciona com as mudanças do centro, essas mudanças de urbanização, a cidade está crescendo? É um relacionamento muito triste, porque a gente fica, vamos dizer, eu sou um fã incondicional do centro, eu acho que o centro é bárbaro, eu acho um pecado que estão fazendo de deixar ele se degradar. Ao mesmo tempo, desde que eu comecei a trabalhar, eu ouço, não, tem um projeto de revitalização do centro e nada acontece. Graças a Deus, a Bolsa continua aqui, né? Na época BMF, Bovespa, agora B3, porque é uma ajuda para não deixar o centro se deteriorar de vez. E eu não entendo essa migração que a gente tem. Você começa com Centro Velho, Centro Novo, Avenida Paulista, Berrini, Faria Lima, Nova Faria Lima, e você vai abandonando os espaços anteriores. Quando você pegar o centro, tem tudo de bom, tem infraestrutura, até é fácil de chegar, é fácil de sair, os prédios têm infraestrutura para internet, cabeamento, tudo isso, muito melhor do que no Itaim, por exemplo. Então eu fico muito triste de ver a falta de interesse da população e dos próprios empresários em usar mais o centro porque em todo lugar do mundo o centro é o lugar mais valorizado da cidade. Vai para Paris, vai para Roma, o centro é bacana. Aqui não. Então isso é... O processo se inverteu. Perfeito. E aí sobre a sua atuação, você já está no mercado há quanto tempo? Vai entregar a idade, há 42 anos. 40, não, mais. Desculpa, 81, 44 anos. Perfeito. E aí, além da sua experiência inicial, que foi lá na Bolsinha, quais os outros cargos que você ocupou? Quais as responsabilidades que você assumiu? Nossa, aí a lista é grande, porque eu comecei como auxiliar de pregão, daí eu virei operador de pregão, na época se operava por procuração, então eu operava em nome do meu avô. Depois a cadeira do meu avô passou para mim. Quando a cadeira do meu avô passou para mim, aí eu fui membro da Junta dos Corretores, da Câmara Consultiva do Algodão, isso ainda
BMSP e BMF na época, que foi bem na época da incorporação da BMSP pela BMF. Aí depois na BMF participei disso. Depois, quando foi criada a BBM e que a gente, vamos dizer, migrou, porque quando a gente saiu da BMSP e foi para a BMF, a gente ficou meio como não diria um elemento estranho, mas era diferente da turma do mercado futuro, que a gente estava falando basicamente de físico de algodão. Aí quando a BMF criou a BBM para ser o braço agrícola dela, aí os corretores de algodão da BMSP, originários da BMSP, migraram para a BBM. E essa, vamos dizer, eu me envolvi bastante nessa negociação e nesse processo todo. Aí uma vez estando dentro da BBM, aí, na verdade, esse processo meu pai fez, ajudou a fazer. Eu fiz o seguinte, depois quando a BMF, Bovespa, resolveu sair da BBM. E aí esse processo, essa negociação que eu fiz, onde aí as corretoras assumiram totalmente a BBM, e aí eu fui, de novo, membro do conselho, presidente da junta dos corretores, presidente do comitê de ética, e aí até ser presidente da Bolsa, que eu estou, aliás, meu mandato termina amanhã, o terceiro mandato termina amanhã, e aí chega. João Paulo, então a gente queria saber um pouco mais sobre os detalhes da negociação de algodão lá na BMSP. Então, a gente tem duas modalidades. Uma era o mercado futuro, que era o mercado futuro como de qualquer commodity, café, boi, ouro, soja na época e algodão, onde você operava no pitch, como eu falei antes, você recebia as ordens da corretora. E o outro, que é o maior mercado, é o mercado físico de algodão, que ele é só regulamentado pela Bolsa. Então a negociação não passa pela Bolsa. A negociação é uma negociação de balcão, onde os corretores ligam para os clientes, seja produtor, trading ou fábrica, consumidor, levando oferta, pedindo oferta e criando o negócio. Então eu ligo para um determinado produtor que eu sei que ele precisa vender o algodão dele, eu falo, olha, você tem interesse em vender, qual a quantidade, qual a qualidade, quanto você quer, qual o teu preço. Aí, dependendo do que ele me fala, aí eu falo, bom, isso eu consigo encaixar na exportação para esse cliente ou para o mercado interno, para essa fábrica. Então, e aí eu ligo para, o corretor liga para as partes e aí intermedia o negócio. Mas aí realmente é uma negociação direta entre vendedor, corretor e comprador. E obviamente sob o guarda-chuva da Bolsa, no caso hoje da BBM, que ela, como eu falei, ela regulamenta, a gente informa para a Bolsa os negócios que a gente faz e aí a gente está amparado pela Câmara Arbitral da Bolsa, caso haja algum problema na execução do contrato. Então, é diferente, por exemplo, hoje em dia você vai negociar uma ação, você dá um comando no teu home broker e a ordem é executada ou não é. Para operar mercado futuro de commodities também é assim, no computador, mas mercado físico, você conta nos dedos as plataformas onde você consegue negociar eletronicamente e talvez você não consiga contar uma que tenha um sucesso absoluto. Porque já tiveram várias que fizeram e a gente sempre via que era assim, não, para alguém lançar uma oferta na plataforma, o operador da plataforma ligava para as partes, por favor, põe uma oferta na plataforma porque para gerar movimento. Então, ainda funciona mais no relacionamento direto entre as partes através do corretor. E você podia comentar para a gente as diferenças entre o pregão Viva Voz da BMSP e da BMF? Eu não cheguei a operar a BMF no pregão da BMF, fiz muito pouco na operação da BMF, porque na época que a BMF começou a operação eu já estava na mesa. Eu acabei indo para a mesa fazendo mais físico de algodão. Mas a diferença que tinha, que eu me lembre, obviamente, cheguei a fazer alguma coisa, mas não muito, é que você não tinha o pitch no começo da BMF, era no térreo da praça, e tinha assim, tinha as rodas, onde cada produto, né, índice, ouro, eram negociados, e aí dependendo do movimento, a roda andava. De repente alguém aparecia dando uma ordem que estava fora de mercado, por exemplo, compro, sei lá, o mercado estava a 10, o cara chegava e compro a 15,
todo mundo avançava em cima do comprador para vender, então era um negócio mais selvagem, podemos dizer. E hoje é no computador. Então, vamos dizer, e depois voltou a ter o pitch na BMF, que aí ficava um pouco mais organizado, você tinha os degraus, você ficava, mas o princípio era o mesmo. Perfeito. E aí, chegando agora na sua atuação, como que é ser o presidente da BBM e ao mesmo tempo estar na corretora, como que você se divide nesses papéis? Não, a sorte é que tem a equipe da BBM espetacular, então a gente tem muito mais, né, um papel muito mais de orientador ou de apoiar do que efetivamente executivo. Nesse período todo a gente tentou criar vários novos mercados, novas oportunidades de negócio para a Bolsa, alguns foram muito bem sucedidos, outros não, mas isso faz parte do jogo. E então foi muito bom. Então eu me empenhei bastante, posso dizer, na parte para tentar desenvolver a Bolsa e fazer a Bolsa crescer. Então, nesse sentido, é muito gratificante e você ter o reconhecimento do mercado, dos participantes, da importância da BBM no mercado. Então, isso é muito legal. Perfeito. E você comentou agora que é o seu terceiro mandato. O último? É o último. Não chego, porque foram 2 anos como conselheiro e mais 6 anos como presidente. Acho que 8 anos de contribuição tá bom. A gente precisa cuidar da nossa casa também, né? E aí, quais os desafios que você enfrentou enquanto presidente? Eu acho que esses. Primeiro, você tentar criar novas oportunidades da Bolsa, consolidar os produtos e os serviços que a Bolsa faz e fazer eles crescerem, e ao mesmo tempo mantendo a tradição, a seriedade, imparcialidade da Bolsa, tudo isso. Então, eu acho que esses foram os grandes desafios. No caso do algodão, a gente tornar a Bolsa cada vez mais relevante no mercado de algodão. Esse é um trabalho, não diria árduo, mas é um trabalho muito sério, vamos chamar assim. E acho que foi uma coisa boa que a gente fez nesse período, foi a integração da BBM junto às principais entidades de classe do algodão, que é a Abrapa, que é a Associação Brasileira dos Produtores, a ANEA, que é a Associação Nacional dos Exportadores de Algodão, e da ABIT, que é a Associação Brasileira da Indústria Têxtil. Então, junto com a BBM, formam os 4 pilares do mercado algodoeiro no Brasil. Então, acho que a inserção da BBM, ou a manutenção da BBM nesse círculo, acho que foi muito importante e continua sendo. E aí, você já comentou um pouco sobre a fundação da BBM, mas a gente queria saber alguns detalhes, se você puder compartilhar, e como ela é estruturada atualmente, quais são os pilares da BBM, quais são as frentes de atuação. Tá, então a BBM foi fundada originalmente pela BMF, onde ela tinha a BMF em si tinha 51% das ações da Bolsa, vamos chamar assim, ou dos títulos, das cadeiras, e os outros 49% estavam divididos entre bolsas de mercadorias regionais. Então você tinha a Bolsa do Rio Grande do Sul, Bolsa de Minas Gerais, Bolsa do Paraná, acho que tinha no Ceará, se não me engano, não lembro todas. Então, e ela controlava dessa forma. Quando houve a desmutualização já era BMF Bovespa, eles chegaram à conclusão que o mercado físico agrícola e licitações, que eram os mercados que a Bolsa operava, não fazia parte do core business da BMF Bovespa. Na verdade, acho que isso foi quando juntou com a CETIP, eu não tenho certeza. E aí que houve a negociação, que a Bolsa falou, não, nós não temos mais interesse em ficar, então ou a gente compra vocês e a gente fecha a Bolsa, ou vocês compram a gente e continuam tocando a Bolsa. E aí que entrou nessa negociação, não interessava para ninguém que a Bolsa fosse fechada, e aí as corretoras, aí juntou as corretoras de todas essas bolsas de mercadorias estaduais, mais o pessoal do algodão oriundo da BMSP, que estava sob o guarda-chuva da BMF, aí a gente negociou com o Edemir na época e a gente assumiu a Bolsa.
as corretoras assumiram a Bolsa. Então hoje, se não me engano, os donos da Bolsa são 141 ou 140 corretoras de mercadorias. E aí tem de tudo, corretora de milho, de soja, de algodão, de café, de licitações, mas o maior volume entre as 140 corretoras são as corretoras de algodão, que eu acho que são em torno de 40, 41. Perfeito. E aí a atuação da BBM tem tanto as negociações e tem um pilar também de licitação. Tem. Atualmente vocês se dividem em duas frentes. São vários serviços que a Bolsa presta. Então ela tem, então vamos falar, a parte de algodão, onde ela regulamenta, tem todos os registros estatísticos, tudo isso. Tem a parte dos outros mercados agrícolas, que a gente chama que é o SINAG, onde a gente também registra os negócios. Vamos dizer, o algodão é o único que é um mercado totalmente regulamentado, com um regulamento específico para o algodão. As outras commodities agrícolas, elas entram no regulamento geral da Bolsa de Comercialização e Registro. Aí nós temos a Câmara Arbitral para dar suporte para essas negociações do físico. Nós temos o sistema de registros de CPR, aí isso junto com a B3, então a gente é um canal para fazer o registro das CPRs aqui na B3. E tem a parte das licitações públicas e privadas, e aí entra também a parte de leilões públicos e privados. Então, as licitações vamos dizer, uma plataforma eletrônica muito séria e muito boa, que permite que os órgãos governamentais, prefeituras, autarquias, etc., façam as licitações para a compra dos insumos que eles precisam, seja o hospital municipal comprar ambulância, dentro da plataforma da Bolsa, com um sistema totalmente transparente, sério, então você elimina qualquer problema de corrupção, qualquer coisa assim. Então é muito sério o negócio. Essa plataforma surgiu mais recentemente? Não, na verdade ela, vamos dizer, faz parte da BBM desde a fundação. Eu posso dizer que realmente ela decolou depois que as corretoras assumiram a Bolsa. Teve uma questão legislativa aí que mudou a lei. Quando a BBM nasceu e tinha licitação, era um sistema, aí estava indo muito bem, o governo mudou a lei, aí foi um desastre, e aí a gente achou uma forma de operar dentro da nova lei, aí sim a coisa foi de vento em popa. Ótimo. Você já falou sobre as corretoras, são 140, vamos falar. Por aí, perfeito. E como foi a criação dos índices de referência de preços pela BBM? A gente sempre teve uma indicação de preço. Na época da BMSP, vamos dizer, uma das atribuições da Junta dos Corretores, que ainda é a atribuição da Junta dos Corretores e que vem desde a época da BMSP, é a gente estabelecer os ágios e deságios para as diferentes qualidades do algodão que é comercializado. Então isso é uma atribuição da Junta e a Junta publica, é respeitado e é bem seguido pelo mercado. E aí a gente tinha, tinha o mercado futuro na BMF, sem entrega física dos produtos, algodão, café, era tudo liquidado pelo índice do Esalq, a gente não se preocupava muito porque usava o índice Esalq. Quando a gente começou a ver, depois que esse projeto acabou, por exemplo, o índice do algodão do Esalq continuou e continua até hoje, mas a gente sentiu que havia uma distorção, às vezes, em certos determinados momentos, uma distorção muito grande entre o índice e a realidade do mercado. E aí a gente resolveu criar o nosso índice, que é meramente informativo, ele não serve para liquidação nenhuma, é uma referência para você saber mais ou menos onde está o mercado. E aí isso vale para todos os produtos. Então foi mais um serviço que a Bolsa estaria prestando ao mercado. Aí dá um apoio ali para os... Exatamente. Você pode até, eventualmente, usar o índice caso haja uma disputa contratual e um contrato que tenha sido liquidado por diferença e foi por uma arbitragem, você usar os índices da Bolsa como referência para ver qual foi a variação do mercado nesse período. Ótimo. Aí você falou um pouco dos CPRs, que é uma relação que a BBM tem com a B3, né, atualmente.
E como que surgiu o CPES? Em qual momento vocês se uniram, criaram essa... Na verdade, a CPR nasceu dentro da BBM, na época, em conjunto com a BMF, porque a gente brinca que o pai da CPR é o Bob, que trabalhou na Bolsa durante muitos anos. Então, a CPR, como é um título muito ligado ao mercado físico, a gente sempre foi muito ligado ao título. Então, por exemplo, a gente fazia negócios de algodão com pré-financiamento, onde a garantia que o produtor dava, você pagava hoje para ele te entregar o algodão na safra, a garantia que ele te dava era uma CPR. Aí, então, o que a gente chamava que eram as CPRs de gaveta. Agora, recentemente, acho que uns 2, 3 anos atrás, veio a lei de que todas as CPRs, sejam elas físicas, que eram as nossas de gaveta, ou as financeiras, precisariam ser registradas numa entidade autorizada pelo Banco Central e pela CVM. E para ser uma entidade dessa, tinha uma série de pré-requisitos que, infelizmente, a BBM não tinha condições de fazer naquele momento. A B3 foi o canal natural para ser o ambiente de registro dessas CPRs, mas como a gente tem a capilaridade da BBM através das corretoras, é muito maior do que, não menosprezando a B3, muito pelo contrário, mas não é o foco da B3. Então a B3 está aqui, eu forneço o registro. Então, a gente canaliza esses registros através da BBM, que já tem um link, um API direto com a B3 e faz o registro. Então é uma operação muito mais simples, é mais do que chegar alguém, ligar na B3, eu quero registrar uma CPR, como é que faz, como é que não faz? Liga na BBM e fala, não, o caminho é esse, está aqui, e a CPR está registrada. Vamos botar que a gente é um facilitador do registro da CPR. Agora a gente queria um pouco saber mais historicamente sobre o algodão, então alguns marcos históricos, por exemplo, como as mudanças de cultivo, influências econômicas do mercado exterior podem impactar nas negociações do algodão. Como, se você lembra de algum momento histórico que isso... Acho que o grande momento, vamos dizer, recente foi a migração da cultura do algodão do norte do Paraná, estado de São Paulo, sul de Minas, para o centro-oeste, principalmente Mato Grosso. Acho que e a mudança na forma de cultivo, porque antes você tinha pequenas propriedades, plantio manual, colheita manual, tudo muito rústico, rudimentar. E hoje em dia não, hoje os produtores empregam uma dose de tecnologia absurda, então é tudo mecanizado, é GPS, é drone, é microfertilização, tudo que você possa imaginar de avanço na produção foi o que gerou. Tanto é que hoje a gente planta numa área, se não me engano, agora não tenho certeza se é 1/3 ou metade da área que a gente plantava no começo dos anos 80, com uma produção 10 vezes maior. Então, você tem uma ideia, a gente produzia, sei lá, 600, 700 mil toneladas de algodão no começo dos anos 80, antes da entrada do bicudo, e hoje a gente produz quase 4 milhões de toneladas, numa área menor. Então, esse eu acho que é o principal ponto que faz o algodão brasileiro ter o destaque que tem no mundo, é essa eficiência dos produtores em conseguir produzir tanto, com tanta tecnologia e relativamente numa área menor. A gente conversou com o Carlinhos e ele estava contando que em certo momento o algodão egípcio ficaria mais barato do que o algodão brasileiro por conta de transporte, de longos caminhos, tinha uma questão assim de... Não diria isso, eu diria, vamos dizer, pra você ter uma ideia, começo dos anos 90, o Brasil era o maior importador de algodão do mundo para abastecer a indústria têxtil aqui. Então a gente chegou a importar 800 mil toneladas de algodão, uma coisa assim, porque a produção aqui foi quase que totalmente erradicada. E você pegar no final dos anos 90, a gente já vira a chave de importador para exportador, e hoje nós somos o maior exportador mundial. Então, e a história do algodão egípcio tem muito folclore em cima disso, porque se toda camiseta, lençol, toalha, que você vê a etiqueta produzida com algodão egípcio fosse verdade,
o Egito produzia 50 milhões de toneladas de algodão, sei lá quanto, mas não é compatível, a produção deles não fecha. Tanto é que a gente exporta algodão para o Egito. Ah, então vai o algodão brasileiro para o Egito, e aí ele volta com etiqueta. Volta com a etiqueta algodão egípcio. Entendi. E sobre os laboratórios de classificação, como o de algodão, como eles colaboram na negociação? Como que eles são parceiros lá na BBM? Bom, aí também de novo temos que ir para a história. Na época da BMSP, a Bolsa era o órgão oficial de classificação para o algodão produzido no estado de São Paulo, e a Claspar, que era a classificação Paraná, no estado do Paraná, eles emitiam um certificado de classificação que dizia qual era o tipo oficial. Então essa foi a origem. Quando veio o advento do HVI, que é uma máquina que analisa, vamos dizer, essa classificação do certificado era uma classificação basicamente visual. É tipo tal, tipo na época 4,5, 5, 5, 5,5, alguma coisa assim. Da fibra, assim. Não era da fibra, é tipo, é coloração, impureza, e a fibra tinha a medida que era feita manualmente. 30 a 32, media o micronério, que é a espessura da fibra, e a resistência. Aí veio o HVI, que é um instrumento que faz todas essas medições mecânicas. Então ele faz o tipo, faz a cor, faz a resistência, o comprimento da fibra, espessura, índice de fiabilidade, grau de impureza, tudo. Ele dá um raio-x. E aí, na época, a BMF já tinha assumido a BMSP e ela montou o laboratório de classificação com o HVI. A partir daí, o HVI foi se disseminando cada vez mais no mundo, porque as fiações começaram a ficar muito mais exigentes e exigir determinados parâmetros de qualidade no algodão que antigamente você não tinha nem como medir. Hoje em dia você vê, então hoje às vezes você negocia um algodão, o cara fala, não, quero um índice de fiabilidade, tem que ser menor do que 10. Ah não, mas esse lote está dando 11,5. Ah não, então esse lote não serve para mim. Então ficou muito mais detalhada. Tá? E aí, como a Bolsa, a BBM, não tem um laboratório próprio, o que a gente fez, e como a gente pode ter uma arbitragem, ou que no caso é um arbitramento de qualidade, das partes não terem chegado num acordo qual é a qualidade do algodão, a gente fez um acordo com alguns laboratórios, principalmente das associações estaduais dos produtores de algodão, para caso a gente tenha algum problema desse, a gente possa mandar as amostras para lá e eles fazerem a análise para a gente. E aí essa padronização, ela é brasileira ou é Não. Na verdade, essa padronização ela é feita pelo USDA, o Departamento da Agricultura dos Estados Unidos, e eles têm uma coisa que se chama Universal Standards. E a BBM é signatária desse acordo do Universal Standards, então que permite a gente usar as caixas padrões, que são onde estabelece qual é o tipo do algodão, as qualidades, as várias qualidades. Então que a gente, como signatário, a gente usa as caixas padrões do USDA para dirimir qualquer dúvida. A gente tem umas caixas aqui que a gente pediu emprestada para a exposição do algodão. São bonitas. São lindas as amostras. Vocês não podem encostar, porque senão você vai tirar a sujeirinha. Então, todo ano eles chamam em Memphis para você. Todo ano eles lançam uma nova coleção de caixas. E antes deles lançarem, eles chamam todos os signatários do acordo, junto com com o pessoal, a Associação dos Produtores dos Estados Unidos, da indústria, etc., para analisar as novas caixas, dizer se eles estão de acordo, e aí sim eles produzem as caixas e distribuem para o mundo todo. Legal. E aí sobre sustentabilidade, a gente, nessa pesquisa para a exposição, também passamos por várias informações sobre esse plantio mais sustentável do algodão. Como que isso impacta no mercado? Como vocês fazem com essa produção? Eu acho que o algodão brasileiro, o produtor de algodão brasileiro, ele acho que é um dos mais fiscalizados do mundo, porque o nosso Código Florestal já exige uma série de atitudes por parte do produtor que já são muito restritivas e pensando na conservação. Então, por exemplo, não pode desmatar mais do que 30%, dependendo da área. Se for na Amazônia legal, acho que é não pode mais do que, sei lá, 40%. Os números
Então já tem uma preocupação muito grande. Depois você tem 90 e pico por cento do algodão produzido no Brasil é algodão de sequeiro, ou seja, é irrigado com chuva. Então você não tem um uso de água, como o mundo fala, não, o algodão consome muita água. Consome, água de chuva, que se tiver plantado ou não tiver plantado vai cair no chão de qualquer jeito. Depois tem toda a parte do manejo da cultura, que os produtores estão muito conscientes no descarte da questão das embalagens de defensivo, usar o mínimo possível de defensivos tóxicos. Já tem um movimento para você ir para uma agricultura regenerativa, o uso de fertilizantes e bioinseticidas. Então, tem uma consciência muito grande, porque o consumidor final está pedindo isso, está pedindo rastreabilidade do algodão, tudo isso. Se eles vão pagar por isso é outra questão, mas que eles pedem, eles pedem. E obviamente isso tudo custa, mas eu acho que a gente está, realmente o produtor brasileiro está na vanguarda nesse sentido. E aí pensando historicamente, João Paulo, vou voltar um pouco no tempo, como ali no final dos anos 80, início dos anos 90, houveram, né, outras medidas econômicas, passamos pela Era Collor, depois Plano Real. Quais são as suas memórias desses períodos? Como que isso chegou até a corretora, chegou no mercado? Como... Teve de tudo, né? Acho que nesse período todo, você lembra, vamos dizer, quando teve o plano cruzado, que teve a tablita, que você tinha o mercado futuro, você tinha que trazer tudo a valor presente, mudou a moeda, foi uma confusão danada. Isso na época ainda era BMSP. Então isso foi quase que traumático para o mercado. No caso do algodão em si, o que teve estava tudo mais ligado ao aumento ou à diminuição do consumo. Então, esses eram os grandes impactos. A gente teve no algodão um grande problema nessa época foi a chegada do bicudo, que realmente quase que acabou com o algodão no Brasil. E aí, como já falei, quando virou a chave para ir para o Centro-Oeste, aí já foi num novo modelo e aí a coisa foi de vento em popa. Então, você pegar o governo Collor, como você falou, ele abriu importação. E aí que a gente também conseguiu trazer muito algodão de fora. Tá. E para o futuro, quais são as expectativas para o algodão? O Brasil, um grande produtor? Eu acho que o Brasil está em ascensão, né? Eu acho que ele vai, mais cedo ou mais tarde, vai ser o segundo ou o primeiro maior produtor mundial. Exportador nós já somos, está ali pescoço a pescoço com os Estados Unidos. Acho que esse ano a gente passa com folga. E eu acho que é um player cada vez mais relevante no mercado internacional. Então, hoje em dia, se você pegar uma trading de algodão, se ela não operar Brasil, ela está alijada do mercado. Então, realmente tem um papel muito importante. Muito bem. E pensando na sua carreira, a gente queria saber de um projeto específico, uma experiência marcante durante esses anos de experiência no mercado, na bolsa. Nossa, tiveram vários momentos, né, nesse tempo todo. Não, no meu caso particular, não é nem da corretora, é meu, foi a guinada que a nossa corretora deu para o mercado internacional. Então a gente operava antes muito mercado interno, vendendo das cooperativas para as fiações aqui. E quando a gente percebeu que ia dar uma mudança no mercado, a gente virou a bateria para o mercado externo. E é onde hoje é o meu foco. Então, acho que esse foi uma grande mudança, que para mim, eu adoro trabalhar no mercado internacional. Acho que é muito bacana. Você está ligado em tudo que está acontecendo no mundo inteiro. Choveu na Índia, mas a China diminuiu o consumo, mas aumentou o consumo no Vietnã. Então, você tem vamos dizer, uma visão literalmente global. Então, eu acho isso muito bacana. Interessante. E chegando aqui nas últimas perguntas. A gente queria saber uma história marcante, um dia que teve um impacto assim na sua vida, enquanto você está aqui na bolsa, na bolsinha, um dia que foi especial para você, um dia específico de pregão, de negociação. Eu acho que
difícil elencar um dia só. O que me vem à cabeça é logo que eu comecei a trabalhar e que eu já tinha saído do pregão e estava na mesa, e aí que operando algodão. E tinha um cliente que meu pai não gostava muito de falar com ele, que era um cara meio esquisito. Ele falou, não, conversa com ele aí. E aí, numa quinta-feira santa, se não me engano, falando com o cara, eu fechei um negócio com ele que tinha sido equivalente ao movimento de 3 meses do escritório, uma coisa assim. Um negócio enorme, que ninguém acreditou que ia sair, nem meu pai, tanto é que ele tinha deixado eu fazer. Então esse foi um dia marcante, esse foi um dia bem legal. Entre outros, né? Aham. E a última pergunta. Para você, qual que é a importância de preservar essas memórias do mercado de capitais, da divulgação dessas histórias que a gente vem recolhendo? Eu acho que a história é uma coisa importantíssima em todos os setores. Eu acho que se você não conhece a história e não sabe do que aconteceu no passado, como é que você vai se preparar para o futuro? Então, acho que é muito importante a gente manter essas tradições, nem que seja por curiosidade para gerações futuras, mas para ver como a coisa funcionava. Porque, como eu falei, você fala, não, você fazia um negócio e confirmava para o Telex. 90% das pessoas hoje não sabem o que é um Telex. Então, eu acho que é importante se esclarecer e deixar essa memória viva. Eu acho que é muito bacana. Ótimo. Então, em nome do Centro de Referência, eu agradeço mais uma vez a sua participação, suas contribuições, suas histórias para o nosso programa de História Oral. Muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês. Obrigada.